Olá! Hoje o nosso papo é sobre a hepatite A. A gente vai fazer aquela jornada completa, sabe? Desde a suspeita que chega no consultório até as melhores práticas de manejo e, claro, de prevenção. É uma análise bem direta, pensada para o nosso dia a dia clínico. Vamos lá! Para começar, vamos direto para um cenário clássico, um que com certeza aparece na prática. Chega um paciente com aquele cansaço, aquela fadiga e com a pele amarelada, a icterícia, logo depois de uma viagem. Essa combinação de sinais já acende um alerta gigante para a hepatite A e já define basicamente a nossa linha de investigação. Ok, para a gente confirmar essa suspeita, o primeiro passo é entender quem é o culpado, o agente causador, e como ele se espalha. Então vamos conhecer um pouco melhor esse vírus. Então, aqui está ele, o vírus da hepatite A, ou HAV. Ele causa uma infecção aguda no fígado e o ponto-chave é a sua principal forma de transmissão, a via fecal-oral. Só de saber isso, nosso pensamento já se volta para a prevenção e para a importância da higiene. E aqui está um ponto crucial sobre a hepatite A, que é uma notícia boa. Diferente das hepatites B e C, a infecção pelo HAV é um evento agudo e autolimitado. Isso significa que ela não cronifica. O sistema imune, na grande maioria das vezes, dá conta do recado, monta uma resposta super eficaz e elimina o vírus por completo. Não existe estado de portador. A regra aqui é a recuperação total. E essa é uma informação prognóstica fundamental. O ciclo de transmissão é bem direto, bem claro. Começa com uma pessoa infectada eliminando o vírus nas fezes. Daí, esse vírus contamina mãos, água ou alimentos. E o ciclo se fecha quando outra pessoa ingere algo contaminado. Isso só reforça a importância crítica do saneamento, de lavar bem as mãos e de ter muito cuidado com o que se come e bebe, principalmente em viagens. Agora que a gente já conhece o vírus e como ele se espalha, vamos ver como a infecção se manifesta no paciente. Vamos voltar um pouquinho para o nosso caso inicial. A doença tem um roteiro. Ela progride em fases bem definidas. Tudo começa com um período de incubação, silencioso, que dura mais ou menos umas 4 semanas depois do contato com o vírus. Depois disso, começam a aparecer os sintomas, que nos levam até a recuperação completa em alguns meses. Essa fase inicial, a pré-ictérica, é bem traiçoeira. Os sintomas são muito vagos. Fadiga, mal-estar, náusea, dores pelo corpo. Parece muito com uma gripe forte, né? É exatamente aqui que o diagnóstico pode passar batido se não houver um alto índice de suspeita. Aí sim, em seguida, vêm os sinais clássicos que apontam direto para o fígado inflamado. E um ponto muito interessante é a urina escura, a colúria. Muitas vezes ela aparece antes mesmo da icterícia ficar evidente, e é um sinal de alerta importantíssimo que o próprio paciente costuma relatar. E, claro, a suspeita clínica fica ainda mais forte quando a gente investiga os fatores de risco. Uma boa anamnese, perguntando sobre viagens recentes, hábitos de vida, ou se a pessoa trabalha ou convive em ambientes como creches, isso pode ser a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. Bom, a suspeita clínica está bem forte, mas como a gente bate o martelo? É aqui que o laboratório entra. A clínica sugere, mas é o exame que confirma. O diagnóstico pela sorologia é bem direto, baseado em 2 marcadores principais. O IgM, anti-HAV positivo, esse confirma a infecção aguda, é o sinal de doença em atividade. Agora, o IgG anti-HAV positivo indica imunidade, seja por uma infecção lá no passado, que já foi curada, ou pela vacinação. É fundamental sempre lembrar do diagnóstico diferencial. Outras infecções virais, como hepatite B e C ou até mononucleose, podem enganar, podem imitar esse quadro inicial. E saber diferenciar é crucial, até porque as hepatites B e C podem cronificar e vão exigir um tratamento totalmente diferente. Certo, diagnóstico confirmado. E agora? Qual o nosso plano de ação? Vamos falar do manejo clínico. Olha, um ponto fundamental que precisa ficar muito claro. Não existe um antivirão específico para a hepatite A. Não tem um remédio para matar o vírus. O tratamento é inteiramente de suporte. O nosso objetivo não é atacar o vírus, e sim dar ao corpo as melhores condições para que ele mesmo combata a infecção e se recupere. E esse suporte se baseia em pilares bem simples, mas que são vitais. Garantir uma boa hidratação, controlar os sintomas como náuseas e vômitos e, muito importante, orientar a pessoa a evitar qualquer substância que possa sobrecarregar o fígado que já está sofrendo, principalmente álcool e paracetamol.
E aqui, um alerta crítico. É preciso ficar de olho nos sinais de gravidade. Qualquer indício de alteração do estado mental, como confusão, sonolência excessiva ou problemas de coagulação, como sangramentos fáceis, isso pode ser sinal de hepatite fulminante. E isso é uma emergência médica que exige ação imediata. Felizmente, essa complicação gravíssima é rara, viu? Acontece em menos de 1% dos casos. No entanto, o risco é um pouco maior em pessoas mais velhas e naquelas que já têm alguma doença crônica do fígado. Nesses grupos, a vigilância precisa ser redobrada. Já que a gente não tem um tratamento específico, a ferramenta mais poderosa que temos contra a hepatite A é, sem a menor dúvida, a prevenção. A primeira linha de defesa é a saúde pública, saneamento básico, acesso à água potável e, claro, a higiene rigorosa das mãos. São medidas que parecem simples, mas têm um impacto gigantesco em quebrar o ciclo de transmissão do vírus. E falando em prevenção, o esquema de vacinação é notavelmente simples e muito, muito eficaz. São só 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre elas. Isso já é suficiente para dar uma imunidade super robusta e que dura décadas. É a principal estratégia de prevenção individual. E olha que interessante, mesmo para quem não foi vacinado e teve contato com o vírus, ainda existe uma janela de oportunidade. É a profilaxia pós-exposição. Se feita com a vacina ou, em alguns casos especiais, com imunoglobulina, em até 2 semanas após o contato, ela pode prevenir a doença ou pelo menos deixar ela bem mais branda. Então, a mensagem final sobre o prognóstico é bem tranquilizadora. Apesar de o quadro poder ser bem chato, bem desconfortável, a imensa maioria dos pacientes se recupera totalmente, sem deixar nenhuma sequela, sem cronificar a doença.